A paz, Senhor, igreja, tudo bem? Quantos estão felizes nessa noite? Aleluia! Eu peço para que você abra na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 19. E ao decorrer da pregação eu peço para que a sua Bíblia esteja aberta, porque tudo que eu falar aqui vai ser a serviço da palavra, porque a palavra por si só já é suficiente. Amém? Vamos à leitura. Ora, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda a boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Meus irmãos, quando nós abrimos essa passagem, a primeira coisa que nós precisamos identificar é que no primeiro versículo nós já nos encontramos nela. Nós, povo de Deus, somos o povo que vive debaixo da lei. Somos o povo que é apresentado à lei. E para você entender o que essa passagem quer dizer em sua totalidade, eu preciso explicar para você 3 coisinhas. Primeiro, o que é lei? Segundo, o que significa a lei para o povo? Mais precisamente para o povo de Israel, a quem foi apresentada com os 10 mandamentos por Moisés. E terceiro, como que aquele povo interpretou a lei? Muitos daquele povo. Como eles interpretaram? O que significava a lei para eles? Bem, você pode entender como lei todo padrão que Deus exige de nós. Tudo que reflete a natureza divina dele. Tudo que é apresentado para que nós venhamos entender os atributos e o que Deus condena, que é o que é contra a natureza dele, quem ele é nas nossas vidas. E o segundo ponto, como eu citei, é o que significa a lei para o povo de Israel. O povo de Israel foi apresentado, a lei foi apresentada ao povo de Israel com os 10 mandamentos. E foi por muito tempo um motivo de orgulho, porque uma vez que a lei foi manifesta, quer dizer que existe uma prova real, a maior prova que existe de que eles fazem parte de um povo prometido. Desde Abraão, aquela promessa que Deus fez lá atrás, eles faziam parte. Eles eram um povo prometido, eles eram um povo escolhido, eles eram um povo separado, eles eram um povo especial diante de Deus. Então, como que eles não iriam se orgulhar diante disso? Você fazer parte de uma promessa, a lei ser exposta a você dessa forma. E quando nós saímos desse contexto passado e vamos para o nosso contexto atual, nós entendemos que não é tão diferente assim. Muitas vezes nós nos vemos na situação de que frequentamos ao GC, frequentamos aos cultos, trabalhamos no louvor, trabalhamos na recepção, na cantina, e nós estamos debaixo da lei. O pessoal lá de fora que não acredita em Deus, às vezes não tem esse contato direto com a lei. E por termos esse contato direto, nós nos achamos especiais, nós nos achamos melhores. Nós entendemos na nossa visão de que por estarmos seguindo ou tentando seguir essa lei, nós estamos melhores na fita diante aos olhos de Deus. Nós não fazemos coisas que os de lá de fora fazem. Nós fazemos coisas que a eles, nossa visão, não é exigido. Nós fazemos coisas que eles não são capazes de fazer. Esse discurso que eu dei nos últimos 2 minutos é muitas vezes o nosso pensamento no nosso dia a dia. Que a lei nos torna diferentes, que a lei nos torna especiais, que a lei nos torna melhores. Mas, vê se você concorda comigo. O significado que a lei tem, a função que a lei tem nas nossas vidas, não necessariamente é verdadeira por sair da nossa boca. Não necessariamente a função da lei é essa que atribuímos, e sim quem revelou a nós. Ele tem essa noção, ele que formou, ele que expôs a lei, ele sabe o que é certo, ele sabe a função dela. E é isso que Paulo fala nesses versículos 19 e 20. E já que a sua Bíblia está aberta, que eu sei, vamos voltar ao texto para ver o que ele tem a dizer. Vamos reler. Ora, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, nós, povo de Deus, para que, primeira função da lei, para que toda a boca se cale. Segunda função da lei, para que todo mundo seja culpável diante de Deus.
Aí você fala, Miguel, por quê? Por que eu devo calar minha boca? Por que o versículo literalmente está falando para eu calar minha boca diante da lei? O texto é completo, meus irmãos. A palavra de Deus é verdadeira, é completa e é suficiente. Vamos continuar lendo. Porque ninguém será justificado pela lei diante de Deus. Pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então lembra aquela lei que a gente se orgulhava? A gente fala, olha, nós somos melhores do que os outros. Nós estamos nesse meio, nós vemos o pastor, nós queremos seguir essa referência. Essa mesma lei é a lei que faz nós calarmos a nossa boca, porque não conseguimos cumpri-la. Aí você vem falar para mim assim, poxa Miguel, mas os nossos erros aqui não são os mesmos erros lá de fora. Nós não erramos tanto. Aí deixa eu te dizer uma coisa. Você sabe quantas vidas a sua fofoca dentro e fora da igreja pode destruir? Você sabe quantas vidas a mentira pode destruir dentro e fora da igreja? Você sabe quantas mentes e quantos quantas mentes e quantas condutas o seu acesso à pornografia, aquele conteúdo do Netflix ou aquele site pode destruir através da sua vida? Então sim, quando lemos a palavra de Deus, quando nos deparamos à lei, nós entendemos que nós somos miseráveis diante do nosso Criador. E o que nós fazemos com isso? Aparentemente não temos salvação, não chegaremos a Deus pela lei. E a gente faz o quê? Lembra que a palavra de Deus é completa? Vamos seguir na leitura com a perícope a justificação pela fé em Jesus Cristo, versículo 21. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todo e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. E sabe o que nós fazemos com isso? Nós aceitamos, mas nós queremos viver uma vida pela lei sem Jesus. Nós queremos viver um evangelho sem Jesus. Nós queremos separar a salvação do Salvador. Miguel, eu não acho que isso é verdade não. Quando? Quando nós tentamos seguir a lei, o que é certo, nós precisamos, para aprender da palavra de Deus, frequentar a IBD, GC, trabalhar na igreja, servir a casa do Senhor é muito bom. Só que nós não chegaremos a Deus pelas nossas obras. E nós não procuramos intimidade com Deus muitas vezes. Então nós tentamos usar Jesus como um passaporte para o céu e tentar viver uma vida sem relacionamento com Ele. Só que, meus irmãos, a salvação não é somente dele, a salvação é nele. Jesus, agora eu tenho que pegar minha colinha. Em João 10:7, ele diz que ele é a porta das ovelhas. Mas nós nos apegamos apenas a isso. Jesus é a porta das ovelhas. Então nós passaremos por ele e chegaremos na eternidade. Nós trabalhamos aqui porque isso aqui é o evangelho. Tocar, recepcionar as pessoas, sendo que o mesmo Jesus falou que ele é a porta, é o mesmo Jesus que não falou, que falou que ele não é somente isso. Jesus é a porta, mas o mesmo Jesus que é a porta, ele é o caminho. Ele é o processo, você passa por ele, você vive ele. Então, meu irmão, o apelo que eu tenho a te fazer nessa noite é que você viva por esse caminho. Entenda que todos os dias nós cometemos atitudes miseráveis e o nosso eu é miserável, indesculpável diante de Deus, porque não temos atributo algum. E mesmo sem atributo algum, Jesus, Deus enviou o seu Filho para morrer por nós miseráveis mediante ao seu amor. Então, entenda, Jesus não é só a porta, Ele é o caminho também. A salvação não é só dele, a salvação é nele. Viva esse caminho
que nesse caminho você encontrará a verdade, que você é miserável, você carece de misericórdia. E nesse caminho que você encontra a verdade, você terá vida, e vida em abundância em Cristo Jesus. Então é esse apelo que eu faço para você nessa noite, que Deus te abençoe e que nós possamos viver esse verdadeiro evangelho com Cristo.